tema dessa noite, um tema que não é fácil da gente falar, mas de certa forma, ou de todas as formas, é muito necessário que a gente fale sobre ele. Então eu venho aqui de coração aberto, com muito amor, com muita compaixão, aos irmãos aqui encarnados e também aos desencarnados que sempre nos acompanham quando a gente fala de temas mais difíceis. E eu conto com as vibrações de vocês para que de forma amorosa a gente possa reflexionar sobre o tema dessa noite. Então a gente vai tratar, como esse mês todo é dedicado, o Setembro Amarelo, em prevenção ao suicídio, então nós vamos falar e reflexionar sobre esse tema essa noite. Na psicologia tem um estudo chamado, que nós chamamos de teoria interpessoal psicológica do suicídio, onde essa ciência da psicologia ela cita 3 questões principais como causa que leva o indivíduo ao suicídio ou às tentativas. Que elas são o pertencimento, eu não me sinto mais pertencido a algum lugar, o desamparo, a pessoa fica sem um alento, ela fica desamparada dentro da sua mente, e também a sensação de ser um fardo para a família, para ela mesma, ela não consegue lidar mais muito com isso. No Espiritismo ainda, nós elencamos muitas outras causas que nós já conhecemos, como obsessão, um desajuste, principalmente a falta de conhecimento, entre tantas outras. Mas indiferente de qual seja a causa do processo que leva a pessoa a cometer esse equívoco, todas as causas elas têm algo em comum, que é a dor. Então tem uma frase de Epiteto, que é um filósofo grego estoico, que ele diz assim: o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que ele faz dos fatos. Eu até vou repetir a frase para vocês. O que perturba o ser humano não são os fatos em si, mas como o ser humano interpreta esses fatos. Então, o que acontece com alguém não causa o mesmo impacto em todas as pessoas, porque nós somos diferentes. Exemplo, um bullying, por exemplo. Tanto se fala, mas na minha época tinha bullying e eu não sofria daquela maneira. Hoje as crianças sentem mais dessa maneira, né? Então tem crianças que chegam a esse equívoco do suicídio por conta de bullying. Uma pessoa que deve dinheiro e se matou, por exemplo. Ah, mas eu também devo dinheiro, mas eu não me mato. Então tudo isso relaciona como a pessoa vê diante dos fatos que ela se depara. Então, com esses exemplos, isso nos faz prestar mais atenção ainda sobre o comportamento humano e não nos julgamentos que nós fazemos às pessoas. O tema, as consequências, o alto índice que levou até a se dedicar um dia mundial para se lembrar a importância de a gente falar sobre isso. Então, como tema, eu trouxe para essa noite, quando viver é um tormento. Quando a pessoa está com essa ideação suicida. O que é uma ideação? Quando ela está com um pensamento fixo, que aquilo fica rondando o pensamento dela, é uma ideia que fica rondando. Então, viver para ela passa a ser um tormento. É uma dor que vem lá da alma. Mas como tudo isso começou, esse Setembro Amarelo? A gente vai ver aqui uma breve história, o porquê de ser amarelo. A cor da campanha foi adotada por conta da trágica história que a inspirou. Em 94, um jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike M., tirou a própria vida dirigindo seu carro amarelo. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero de Mike. Então a mensagem foi se espalhando o mundo afora. E se criou então o Setembro Amarelo por conta da cor do carro de Mike.
e era um jovem de 17 anos. Aí nós pensamos, né? O que leva um jovem de 17 anos, no começo da sua existência, a cometer um equívoco como o suicídio? Segundo relatos, ele não tinha, ele tinha alguns problemas emocionais, mas nada que seria tão substancial para isso. Mas era um rapaz muito carinhoso, era muito querido por todos, e mesmo assim, ele cometeu esse ato contra a sua própria vida. Então, nós também temos dados aqui, esses dados são de 2020, para a gente ver que isso não é uma brincadeira. Cerca de 800 mil pessoas se suicidam todos os anos no mundo. 79% das mortes acontecem em países de baixa e média renda. É a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. No Brasil, cerca de 11 mil pessoas se suicidam anualmente. Quando a gente está no movimento espírita, no meio espírita, a gente imagina, como nós sabemos, né, que o que acontece com uma pessoa que comete isso no outro plano, quando ele se depara que a vida dele ainda não acabou e nem vai acabar. Então a gente pensa que todos os anos são mais 11 mil espíritos que estão nesse sofrimento no plano espiritual. É triste, né? A gente lamenta, mas Deus é tão misericordioso que sempre nos dá uma chance, né? E o que chama a atenção também, que é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. É uma faixa etária de muita vida, né? E, no entanto, acontece isso. Uma das questões principais de ser a segunda causa é por conta de depressão, que a maioria desses jovens são levados a isso por depressão. E a depressão é uma das doenças que mais mata no mundo todo. Mas então, o porquê? Né? E tem um dado ainda que eu não trouxe ali para vocês, não está no quadro, mas só para a gente se situar também o quão grave é isso, que para cada um suicídio que realmente se efetiva, existem outros de 10 a 20 que tentaram o suicídio e não conseguiram. Então a gente pode triplicar ainda esse número de pessoas que têm essa ideação suicida. Então realmente é uma epidemia, né? Então o porquê que fazem isso? Aqui eu trouxe também a etimologia da palavra. Sui quer dizer indica a si mesmo, e sitium é a ação de matar. Então, o que leva uma pessoa a querer matar a si mesmo? Essa é uma pergunta que mais intriga, porque tem se procurado entender por que no nosso estágio, que nós estamos hoje, no momento que se encontra um mundo onde tem tanta tecnologia, a ciência tão avançada, as facilidades da vida moderna, o que leva alguém então a desistir de si mesmo? Desistir de viver. Desistir dessa chance que é uma nova existência, que é tão linda, que nós também sabemos que isso é um presente que nós ganhamos e que a gente ainda não consegue mensurar o tamanho que é esse presente da gente estar aqui também. Quando tantos querem estar e não estão. Então isso é uma coisa que nos inquieta muito, pois nós não temos todas essas respostas. Eu tenho tudo, mas existe um vazio que não é preenchido com nada que eu tenho. E isso se transforma dia após dia em um tormento, transforma-se numa dor insuportável, é uma dor lá na alma. Viver passa a doer. E isso, gente, não tem idade. Hoje, o número de idosos que cometem esse equívoco está ficando alarmante. O número de crianças vem crescendo consideravelmente. Então, ataca a todas as faixas etárias. Mas quando nós nascemos, os nossos pais, eles não têm a menor noção de como será a nossa vida. Eles até idealizam a nossa vida, ou pelo menos tentam idealizar como será, que provavelmente pensam ser algo que vai ser perfeito. Eles vão crescer, vão ser saudáveis, vão ter uma vida profissional, vão ser felizes. Isso é a idealização de todo pai para os seus filhos. Mas às vezes acertamos, mas muitas vezes também erramos, seja por escolhas ou seja por circunstâncias. Alguns de nós lidam com as consequências de um jeito
e outros lidam de outro jeito. Então aqui não nos cabe julgar a ninguém, porque a minha dor eu sinto diferente da sua dor, a minha alegria eu sinto diferente da sua alegria, porque nós somos diferentes, somos todos irmãos, mas nós somos ainda interligados também por um sutil fio divino. E a vida se nos apresenta assim, dessa maneira. Ela se apresenta para a gente em várias faces. Então, eu trouxe aqui, na nossa vida, nós temos faces que são alegres, faces felizes e de realizações. Nós temos faces com mudanças, faces em qual nós temos muitos aprendizados, mas também nós temos faces que têm muitas limitações, de dor e desilusões, de perdas e frustrações. Faces que nós temos muitas tristezas e tem aquelas faces que nós temos muito vazio. Mas até aí está tudo normal, porque nós somos assim. A nossa vida não é sempre ou tão boa ou tão ruim. Nós temos essas faces em várias épocas da nossa vida. E todos nós lidamos igualmente, será, com essas faces que nos são apresentadas na vida? Não. Alguns de nós, de nossos irmãos, eles vão dando sinais de que as coisas não estão indo muito bem. Vão dando sinais de tristeza, além do normal. Vão dando sinais de depressão, de isolamento, de palavras e conversas com tons de frustração pela vida. Mas também, não raras vezes, de alegrias muito exageradas, que não condizem com o que ela está passando. E que, no fundo, elas escondem uma grande melancolia disfarçada através de um rosto feliz. Tudo vai perdendo sentido. Eu não quero mais isso, eu não quero mais viver isso. E isso, gente, não é brincadeira. E não é frescura como a gente pensa. Isso é real. A pessoa, quando ela vai chegando nesses estágios que ela não consegue mais lidar muito bem com esses sentimentos que estão dentro dela, ela vai criando, de certa forma, uma persona. O que é uma persona? Isso vem do grego, do latim, acho que é do grego, que significa uma máscara. A gente vai colocando uma máscara em nós. Nós viramos um personagem para mostrar para as pessoas, mas por trás daquilo ali, nós não somos aquele que nós estamos aparentando. Então é mais ou menos assim. Para nós espíritas, o suicídio, ele não tem lógica, ele é uma ilusão. Nós que estudamos a doutrina sabemos disso. Porque quando entendemos que a morte, na verdade, ela não existe, que nós só passamos de plano terreno para o plano espiritual, porque nós somos imortais, logo a minha vida não cessa, ela continua. Como dizia o nosso querido Chico, a gente pode até escapar da morte, mas da vida a gente nunca escapa. Então, se eu sei disso, a minha dor iria comigo. Então não teria lógica eu cometer esse ato contra a minha vida, sendo que ela no campo sutil e espiritual. Mas, infelizmente, essa grande massa de irmãos infelizes que alimenta o seu pensamento na desilusão da vida futura, ainda não conseguem enxergar dessa maneira e precisam muito da nossa ajuda, que temos um pouco mais de entendimento sobre o que acontece. Então, um fato interessante é que esse irmão que pensa nesse equívoco, na verdade, ele não está querendo acabar com a sua vida. Ele quer acabar com a sua dor, com o sofrimento insuportável que ele está sentindo. Ele quer acabar com aquilo que muitas vezes não sabe nem dizer o que é, que está tirando essa força dele, que está consumindo em tal ponto que não encontra uma outra alternativa, porque ele se sente sozinho, ele se sente fraco, ele se sente incompreendido. Muitas pessoas no qual foram feitas entrevistas após
tentativas de ideação suicida e que, graças a Deus, não conseguiram efetivar o fato, eles relatam isso. Eu não quero tirar a minha vida, eu queria acabar com essa dor. Então, ao invés de a gente julgar, nós temos que ter muita compaixão com essas pessoas. E essa pessoa, além de tudo isso, ela ainda precisa lidar com a opinião alheia, com a vergonha de sentir-se assim, as explicações que ele vai dar que é incompreensível para quem não está sentindo aquela dor, porque a dor é algo muito particular. Só sabe a sua intensidade quem a sente. A minha dor é diferente da dor dela, da dor do seu Altamiro. Então, às vezes a pessoa vê, poxa, aquele cara está sendo fraco, eu passei por coisa pior e não senti isso. Mas só sente quem está na pele. Então, a gente não consegue mensurar a dor do outro. E isso se torna um grande preconceito, porque nós acabamos julgando sem saber a dor do outro. Nós sabemos também, como espíritas, que muitos desses irmãos estão sob influências de obsessores. A sintonia numa vibração baixa, como é no caso de uma depressão, como é no caso desses pensamentos de baixa vibração, pensamentos de muita tristeza, pensamentos de pessimismo, de desânimo, de ócio, quando não tem nada para fazer, é uma porta gigante para essas influências negativas desses irmãos obsessores, que muitas vezes os perseguem desde outras existências, seja por vingança, seja por maldade, etc. E o ser que já está com as suas forças exauridas e fracas, ele não consegue mais lutar sozinho contra aquilo. Então, o que fazer nesse momento? O fato é que, com o conhecimento que hoje nós dispomos, não podemos negligenciar essa situação, sem nada tentar. Então, essas campanhas, como se faz de Setembro Amarelo, elas precisam não ser somente num mês, elas precisam ser constantes. Porque nós podemos ajudar e nós também queremos ajudar. Mas precisamos estar alertas e atentos aos sinais na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que circulam ao nosso redor, das informações que chegam até os nossos ouvidos. Então, nós precisamos estar atentos a esses detalhes. Principalmente, deixar sempre um canal aberto a quem precisa de ajuda. Essa pessoa, esse irmão que passa por isso, ele não precisa do nosso julgamento e das nossas críticas. Ele precisa, nesse momento, ser acolhido. Ele precisa falar. Ele precisa desabafar. Eu tenho certeza, praticamente, que se muitos dos irmãos que cometeram esse equívoco, se eles conseguissem ter desabafado, ter tido um ouvido atento a um detalhe que ele contou, que ele queria passar, talvez ele não tivesse cometido. Então, esse irmão que está passando por esse problema, ele precisa ser instruído e ele precisa principalmente ser aconselhado. E o caminho, ele começa por aí, porque nós precisamos incentivar esse diálogo, mas um diálogo sem preconceito, sem julgamentos, que a pessoa consiga chegar de forma aberta e se sentir vontade de falar, sem ter uma barreira que impeça, já sabendo que nós vamos o julgar. Então, esse irmão, por sua vez, ele também precisa de humildade para saber que ele precisa de ajuda. Isso é uma via de mão dupla. Eu quero ajudar, mas você precisa querer ser ajudado. É um trabalho sempre em conjunto, de união, de amor, de compreensão e principalmente de instrução. Quando se trata de um irmão obsessor, procuremos sempre tratar esse espírito com muito, mas com muito amor, com esclarecimento, com foco no perdão, na transformação moral, porque ele é um espírito que também está sofrendo. Alguém conhece algum obsessor que no fundo é feliz? Não são.
eles também sofrem e sofrem muito. É um espírito, então, que sofre porque ainda não encontrou um outro meio se não perturbar. Talvez ele ainda não achou esse caminho, não sentiu a confiança e o esclarecimento necessário para ele conseguisse essa mudança. Então ele também precisa de ajuda para encontrar essa luz do entendimento. Então não olhemos um obsessor com ódio, com desprezo, olhamos ele com amor, porque o amor pode transformar tudo. Tem alguns especialistas nesse assunto que eles nos dão algumas instruções de como a gente agir. Então, procure ajuda, não espere, permita-se. Preste sempre atenção nos sintomas. Fale com alguém sobre o que está sentindo. Travesseiro, gente, não fala. Travesseiro não é psicólogo. Então, assim, as pessoas falam, eu converso com o meu travesseiro. Não, procure ajuda. O melhor sempre é ajuda especializada. Se a pessoa está com sintomas físicos, ela procure médicos e remédios se for necessário. Se ela está com sintomas mentais, ela procure terapias e psicoterapias. E se ela está com sintomas que são espirituais, procure auxílio espiritual nas casas espíritas, atendimento fraterno, que sempre vai ter alguém aberto a lhe ouvir. Nós devemos evitar recursos de impacto como ameaças, chantagens, porque nesse momento crítico isso não resolve, isso só agrava. Não ameaçar com as zonas umbral, como falou uma médium e palestrante, Sueli Caldas Schubert, ela disse o seguinte, que a lama do umbral para alguém que está pensando em suicídio é creme para a pele, tamanho a dor desse ser. Quer dizer, ele paga para ver, porque a dor dele é tão grande que não adianta a gente ficar ameaçando para onde ele vai, esse espírito. Não é isso que se faz nesse momento. Primeiro se acolhe, depois se instrui. Para aquele que sofre, não apenas ouvir, dê importância, paciência e persistência, e não abandone. Então esse assunto, ele é tão sério e delicado, ele é tão avassalador no meio em que ele acontece, que a partir do ano de 1973 foi adotado o termo pós-benção. Esse termo, ele se designa a ajuda, o ato apropriado aos sobreviventes. Quem são esses sobreviventes? São todas as pessoas afetadas por um suicídio, seja na tentativa, seja na intenção ou no ato consumado. São os pais, são os filhos, são os irmãos, os familiares, os amigos. Sempre há um número muito grande de pessoas ao redor que são afetadas diretamente. São os sobreviventes. É muito comum se preocupar com quem tentou o suicídio ou com quem efetivou o suicídio. Mas o que causa no meio das pessoas que conviviam com essa pessoa é algo que é muito triste, porque eles ficam como se fosse numa mira dos outros, sobre vários questionamentos, eles ficam estigmatizados com aquilo, eles ficam sem saber como lidar com aquilo, com todos os seus pensamentos, com tudo que já aconteceu. Então é uma situação muito delicada. Então, pós-venção é todo cuidado prestado aos sobreviventes, enlutados ou afetados por um suicídio ou tentativa. Seus objetivos associam-se ao cuidado emocional, à prevenção de possíveis complicações do processo de luto e também à promoção de saúde mental. Há um caso muito comum, por isso que eles colocam a prevenção de possíveis complicações do processo de luto. É muito comum alguém da família também querer tentar o suicídio após alguém que tentou e efetivou. Mães que querem ir atrás dos filhos. Filhos que não conseguem lidar se foi o pai ou a mãe. Então, é como se eles sentissem a necessidade de ir atrás porque eles não conseguem lidar com esse luto.
Então, por isso a gente vê a importância da pós-venção, de cuidar dessas pessoas com um olhar atento de quem ficou e de quem passou por isso, de quem está ao redor, que são esses sobreviventes. Eu não tenho, particularmente, condição de mensurar o que é estar envolvido diretamente com esse processo. O que essa família, esses sobreviventes passam? Os estigmas dessa família, a convivência muitas vezes com culpas, perguntas sem respostas, preconceito, acusações, são tantos porquês. Imagina quem passou por isso, não sei se alguém aqui já passou por isso. Imagina os porquês que ficam na cabeça. Por que ele fez isso? Por que eu não fiz isso? Por que eu não ajudei nisso? Imagina os porquês que ficam na cabeça dessa pessoa. Eu tentei tudo e não consegui. Ou será que eu poderia ter feito mais? E não bastasse todos esses problemas, ainda vem uma sociedade e afunila ainda mais essa tristeza nas pessoas. Alguns deixam cartas, mas não esclarecem. E muitas das vezes elas também não se justificam. E essa família mergulha então num turbilhão de dores e sentimentos inexplicáveis. Vai entrando também nesse vazio, pela falta, pelo luto, pelo desespero. Então hoje, a pós-venção, ela é tão importante quanto a prevenção. Todos precisam de acolhimento. Então, permitam-se falar, permitam-se pedir ajuda e, principalmente, deixem ser ajudados. Nessas horas, mais do que nunca, nós vemos a importância de acreditar e aceitar essa doutrina tão consoladora que Jesus nos trouxe. No dia que nós formos todos espíritas, convictos, inabaláveis, não haverá mais o suicídio. Porque como nós somos imortais, nós não morremos, então o suicídio ele não será mais uma opção, porque não terá lógica. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos dá uma instrução sobre esse tema. Ele traz que a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, quando a gente tem realmente essa confiança na vida futura e que tudo passa, como disse a nossa querida Mãe Santíssima, e considerar qual é o nosso propósito aqui na vida terrestre, essas ideações com certeza não farão mais parte. E isso nos acalma nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, prevenindo, como diz, a loucura e o suicídio. Então, como estamos considerando a nossa vida, a nossa existência até aqui? Jesus dizia, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. A gente acredita nessa frase de Jesus? Lá no fundo, será que a gente acredita nisso? E deveríamos, porque é Jesus que está falando. Bem-aventurados os aflitos. Cadê a nossa resignação? Né? Então, essa resignação, a esperança, né, que nos aguarda. Então, nós estamos aqui nessa casa espírita, nós já entendemos esse processo e considero realmente o espiritismo um remédio salutar para esses irmãos que estão nesse processo mental de incerteza, de escuridão, pensando em suicídio, ou aqueles que já cometeram. A nossa doutrina, ela é de amor, de misericórdia, de caridade, de auxílio, de justiça e de certeza na vida futura. Como diz lá no livro O Céu e o Inferno, o que sustenta o espírita não é somente a esperança, ela é a certeza. Nós não temos só uma esperança, nós temos uma certeza. Sabem que a vida futura não é senão a continuação da vida presente. Então, não nos precipitamos. Essa casa espírita, aqui, Missionários da Luz, ela está aqui também para atuar na prevenção e na pós-venção relacionadas ao suicídio. Estamos aqui para esclarecer, para instruir, para auxiliar, para orar, amparar e acolher a todos aqueles que precisarem. Então falem, procurem ajuda, sejamos indulgentes,
porque de indulgências todos nós precisamos. Então, quem souber de alguém que precisa de um auxílio, que esteja passando por algum problema, tenho certeza, nessa Altamiro, que nós estamos aqui para auxiliar no que for preciso e necessário para os esclarecimentos, seja encarnados ou desencarnados. Então, tenhamos sempre bom ânimo e busquemos o recurso divino que nunca nos desampara. O suicídio é sempre e será uma triste ilusão. Sabemos das consequências do ato no além-túmulo, das dores que dilaceram quem vai e quem fica. Por isso, a importância da ajuda de cada um de nós de ficarmos atentos, de ter diálogos de instrução, de bondade, com paciência, com cuidado e principalmente com muito amor. Importe-se com as pessoas. Aquela frase que quem ameaça não se mata sim. Nós não podemos confiar nessa frase, porque se mata sim. Quem fala isso já está com intenção. Então, temos que prestar atenção nisso. Então, fique atento e ofereça auxílio. Procure auxílio. Valorize aquela pessoa. Mostre a ela o quanto ela é importante. Os seus planos que você tem para ela. Valorize esse dom maravilhoso que é a vida. Ninguém vem a esse mundo com o propósito de abreviá-lo. Eu, por exemplo, pelo menos não acredito que quando a gente fez o nosso plano de reencarnação, estava lá, eu vou me suicidar. Não acredito que alguém programou isso para si mesmo. Então, porque nós sabemos que lá no plano espiritual, há a lei de causa e efeito. Nós sabemos o que pode acontecer. Mas então o que acontece aqui? Vamos reconsiderar, vamos recomeçar, e nós não conseguimos isso sozinhos. Todos precisamos um dos outros. Ninguém está livre dos tropeços. Recebemos no atendimento mediúnico, seja dessa casa, ou seja de outras casas, tantos irmãos que não entenderam o que aconteceu, que não tinham esse esclarecimento que hoje temos tão vasto na literatura espírita. Eles se deparam com outro plano e veem que a sua vida não cessou, que a sua dor continua e é ainda mais forte. Então, olha a importância do esclarecimento. Emmanuel, no livro O Consolador, ele nos alerta que de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei de amor, e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Então, Deus não pune ninguém. A sua justiça nunca vem sem a luz da misericórdia. Nós é que não entendemos ainda esse propósito. O que passamos são efeitos do que nós mesmos causamos. E Deus, ainda na sua infinita misericórdia, Ele vem e dá aquele beijinho no machucado para passar logo. Assim como a mãe dá no filhinho quando se machuca. Dá um beijinho que passa. E como Deus nos possibilita esse beijinho? Através da reencarnação. Para que mesmo cometendo esses atos contra nós, nós podemos voltar a sanar as nossas dívidas, repararmos esse nosso erro tão grave. E isso não é pura bondade? Então sejamos gratos. Lembremos sempre, arrependimento, expiação e reparação. Essa lei ninguém escapa. Estamos aqui todos, seja por expiação, seja por prova, porque já nos arrependemos de algo. Então nós já estamos nesse processo. E nós precisamos que chegue às pessoas que ainda não têm esse entendimento de como funciona essa lei. Então, em defesa da vida, faça isso por você. Diga não ao suicídio. O suicídio, ele precisa ser debatido, porque no silêncio ele cresce. Talvez seja por isso que hoje existem tantos casos, porque infelizmente ele ainda é um tabu, ele não é debatido. As pessoas têm medo de falar sobre isso. Realmente é um tema pesado? É pesado,
porque a gente sabe das consequências do que traz a todos com relação a isso, mas precisa ser instruído. Então cabe a nós levar isso à frente. Essa esperança que nós precisamos ter de acreditar em nós, de acreditar nessa misericórdia divina, que tudo sabe, nada foge a Deus. Ele sabe de tudo, tudo acontece na mais perfeita ordem. Porque essa luta é de todos. E eu acredito que ninguém quer passar por isso. A hora mais escura é sempre aquela antes do amanhecer. Então, se vocês conhecem alguém que estão com esses pensamentos, converse. Às vezes é nesse momento que ele vai acender aquela luz, aquela centelha divina, e diz, não, eu vou esperar mais um pouco. E quando passe a ideia. Tenhamos fé, coragem, resignação, porque Jesus é conosco. Tenha paciência e, como diz Maria Santíssima, a todos aqueles que sofrem, tudo passa. E nessa fala de Jesus, tenhamos sempre o nosso pilar, que nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós também podemos vencer o mundo. Então aqui eu trago alguns canais diretos que a gente pode falar sobre esse tema. São canais diretos de ajuda e amparo. Quem quiser falar com Deus, ele está 24 horas online. E ele usa através do dispositivo oração e diálogo. Podemos conversar quando quisermos com ele. Jesus também, 24 horas online. Dispositivo via oração e diálogo também. Aí temos os meios aqui da Terra, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Ligar 188, também funciona 24 horas. E além disso, também temos nas casas espíritas o atendimento fraterno, que pode indicar, quem quiser auxílio, quem quiser instrução, até para orientar outras pessoas, pode procurar, que nós estamos sempre abertos para auxiliar nesses contatos. Então aqui, meus amigos e meus irmãos, eu trago um abraço fraterno a todos e eu estendo a todos vocês minhas mãos e meus ouvidos a quem precisar. Eu quero fazer um pedido especial agora, antes do passe final, que nós nos unamos em oração, uma oração uníssona, em voz, ouvível, em favor de todas as pessoas, de todas as famílias, enlutadas e sobreviventes, aos espíritos reencarnados e desencarnados que passaram por esse processo, e que a gente possa, através da oração, atingir como um bálsamo de bom ânimo, de conforto, de instrução a todos esses que precisam nesse momento. Então, quem se sentir à vontade, com força, com coragem, com compaixão, eu convido a todos para que a gente faça a oração do Pai Nosso, antes do passe final, em favor de todas essas famílias e de todos esses irmãos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações, e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Então, meu muito obrigado. Que sintam-se todos abraçados pela luz do amor de Jesus Cristo. E com essa palestra, peço também a nossa querida Mãe Maria Santíssima, que é a mãe desses irmãos que cometem esse equívoco com seu hospital no plano espiritual, e que acolha a todos aqueles a quem precisarem. Uma boa noite a todos. Muito obrigada.